Fala galera, tudo certo? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o nosso queridinho da fotografia na Serra Gaúcha, o Revela Aí. E dessa vez eu tô recebendo uma... Cara, é a segunda menina que passa na bancada. Tem um monte de mulher pra vir pra cá, mas ela é a segunda, né? A gente brinca que a gente traz primeiro os amigos, primeiras pessoas que a gente admira e que tem um talento que a gente considera muito aqui pra nós. Então, revela aí quem é que tá comigo hoje. Dá a mão pra mim. Fiquei muito feliz, Rani, de ter aceitado o convite. E não tenho dúvida, tu achou que tu ia escapar do rolê, né? Achei. Tu achou que ia passar ilesa e ia escapar do rolê antes da tua viagem, mas, cara, pelo teu crescimento que teve aqui na Serra, os teus colegas, eu acho que isso era justo com todo mundo que tu passasse aqui antes de ir embora. Tá deixando um monte de gente com saudade já, mas ao mesmo tempo, sem dúvida, todo mundo torcendo por você lá fora e torcendo por todo esse talento, toda essa criatividade, toda essa pessoa bacana que tu é. Tá? Pode te dizer quem tu é, do que te alimenta, de onde é que tu veio, do que vive essa moça. Na verdade, eu brinco, né, que eu tava tentando fugir dessa nossa conversa, porque pra quem não me conhece, é tudo muito novo, né, aparecer por aqui, contando um pouco mais sobre a história, mas de qualquer forma eu agradeço o carinho e aliás, é um privilégio estar por aqui, porque como esse novo início, ele requer muitos desafios, então esse não deixa de ser o primeiro deles. E obrigado por isso aí. Por lembrar acho que não de mim. Acho que não é o primeiro podcast, né? Acho que não é o primeiro podcast. Mas o outro era um projeto de endomarketing, então dá pra considerar. Legal. Não, cara, eu digo que as pessoas que passam aqui, primeiro, são pessoas que a gente tem um carinho como pessoa, e aquela primeira venda, ela é feita na internet, assim, o cara olha a foto e se agrada pelo trabalho, pela foto, pelo vídeo, e tá, e o profissional? Como é que é o profissional? Como é que é a pessoa que vai estar lá? Das câmeras. E como é que é o cara? Tu vai ser um cara que vai ser um cara arrogante lá no trabalho, que vai ser um cara estúpido? Não, é um cara bacana. Então, eu acho que tu conquistou essa tua vinda aqui também no podcast pelo fato desse carinho que todo mundo tem por ti. Eu lembro que a primeira vez que eu te vi foi por contato de um colega fotógrafo, onde tu ficava por trás das câmeras só editando material, fazendo aquilo que a Aftershoot, né, não ajudava a gente ainda. Tirou meu emprego na época, né? Cara, eu digo assim que muita gente se apavorou com a inteligência artificial e eu pensava muito na galera que estava lá por trás. Eu tenho vários colegas, vários amigos que trabalham muito com a parte da edição e eu lembro que tu tava forte naquele período, entregando casamento em 2 dias. Ganhava muito dinheiro com edição. Cara, entregando casamento em 2 dias, antes da Aftershoot, isso era impossível. Eu entregava 5 casamentos na semana. Muita coisa. É puxado. Era puxado. Mas eu confesso que eu dei graças a Deus, assim, porque eu tava meio cansada de... E não, no fim as coisas vêm para um bem maior, né? Eu acredito que tu pegou aquela brecha que a oportunidade te deu ali de estar entrando uma ferramenta que ia facilitar o teu trabalho também, muito. Selecionando, editando mais rápido, mas ao mesmo tempo tu não te apavorou. Ao mesmo tempo tu te reinventou. E é sobre isso, garota, que a gente quer falar, sobre essa reinvenção, é sobre essa nova fase que a Rani vem vivendo, né? Primeiro me conta assim, cara, estar no mundo digital, estar na fotografia, estar fazendo a parte de social media, do vídeo, onde surgiu essa vontade? Desde quando você faz isso? Onde surgiu essa paixão? São muitas coisas, na verdade, acontecendo. Pode puxar um pouquinho mais pertinho de ti. Mais perto? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que tudo isso, na verdade, começou com a fotografia. Eu acho que ela abriu portas, assim, assim como o vídeo, a produção de conteúdos, que é o que eu venho fazendo hoje. A fotografia veio por primeiro e o resto é tudo consequência, né? Tudo por causa da fotografia, as pessoas... esse novo posicionamento, essa ideia de me colocar no mercado, de viajar o mundo, é tudo por causa da fotografia, assim. Isso é muito legal. Tá, Rani, me conta. E, assim, eu lembro de ti naquela fase, a fase Rani editora. Sim. Depois a Rani que começou a fotografar junto, que começou a ser assistente de fotógrafos aqui. Cara, o Zignani passou aqui nos episódios anteriores. Nossa. O Zé, um amigão meu, cara, ele foi um cara que meio que te jogou no mercado, né? Uhum. Porque a gente sempre brinca entre nós, fotógrafos, a galera que tem estúdio, que já tem um nome há mais tempo, que quando surge um assistente, todo mundo fica de olho. Porque, sabe, a gente precisa se ajudar. Eu sou um cara que tem uma frase que eu carrego comigo, que na fotografia tu nunca tá sozinho. Tu não pode estar sozinho. Tu precisa ter pessoas que tu possa confiar, pessoas que possa ter perto de ti. E daí quando o Zé te jogou no mercado, assim, tipo, quem é esse assistente que tá com o Zé? Quem que tá ajudando o Zé? Entende? Todo mundo fica de olho. E depois disso você foi assistente de mais pessoas, assim como o Lucas. Como que surgiu? Quando é que tu foi parar na mão do Zé lá pra fazer trabalho com ele? Não, na verdade a história ela começa muito antes, assim. É engraçado que às vezes a gente tenta fugir do nosso propósito e ele sempre volta.
Eu, desde pequena, eu sempre tive um sonho absurdo de ser fotógrafa. Eu sempre sabia que eu queria isso pra minha vida. Ah, tu quer ser o quê quando crescer? Fotógrafa. Mas, na verdade, dentro da realidade que a gente vivia, a minha família, era um pouco complicado, assim, em relação a equipamento, estrutura. Exigia, né? A fotografia, ela sempre te exigiu, por mais mínimo que seja, uma estrutura de cartão de memória, bateria, o mínimo que tu precisa para fotografar. E quando eu era mais nova, entre os meus 14 e 15 anos, a minha mãe, ela trabalhou numa casa de família, que é o Seu Luciano, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui conhecem, né? E ele, enfim, ele foi sócio de uma das encadernadoras aqui de Caxias. E eu tava para fazer 15 anos, a minha mãe chegou pro Luciano e disse, eu tenho olha só, a Rani vai fazer 15 anos, eu queria presenteá-la com uma câmera. Olha aí. E aí eu queria saber se tu conhece alguém que esteja vendendo uma câmera para que a gente consiga tentar começar esse sonho. O grande lance é que minha mãe, ela também queria ser fotógrafa, tipo um sonho antigo dela, assim. Então ela sempre foi a pessoa que incentivou muito toda essa história, toda essa maluquice, né? E aí o Luciano, super prestativo, arrumou uma pessoa que doou uma câmera, me apresentou pro Zig, que fez o meu álbum de 15 anos. E, por consequência, eu acabei trabalhando lá nessa encadernadora também. Então, na época, eu trabalhei na expedição, embalava alguns álbuns e colava, fazia algumas colagens ali. E a história, ela começou ali. Então, eu olhava os álbuns e eu achava aquilo... Pode falar palavrão? Pode falar, fica de boa. Eu achava aquilo do caralho. Falei, tipo... É isso, sabe? Eu olhava as coisas e dizia, meu Deus, o que essa foto está me transmitindo, sabe? Então, eu me encantava com as coisas. E aquele sonho foi alimentando dentro de mim, assim. Então, eu tive uma experiência curta dentro da empresa, porque eu era de menor. Então, eu trabalhava meio escondida, assim, meio por baixo dos panos. E aí, por algum motivo, o Zig fez as minhas fotos. Eu lembro de entrar no estúdio lá do Zig e olhar para as paredes daquelas fotos de casamento. Para quem já foi lá, eu tenho certeza que acha aquilo incrível. É lindo demais assim, o espaço dele. Lindo. E eu olhava assim para aquilo e dizia, eu vou trabalhar com esse cara. Então, sempre alimentando esse sonho dentro de mim, assim. E aí o tempo passou, eu me afastei da fotografia, trabalhei um tempo com educação infantil. A gente teve essa pausa, assim, justamente por questão de investimento, assim, sabe? Eu achava meio que impossível, assim, na época. Até que voltou, o tempo passou. Eu estava trabalhando numa escola aqui de Caxias, com um turno integral. E o Seu Luciano, de novo, voltou e disse, Rani, tu ainda se interessa por fotografia? Porque o Zig, ele tá querendo uma assistente, precisa de alguém de confiança. E não me veio outro nome na cabeça a não ser o teu. E eu falei, eu quero. E aí foi aí que a história começou. Eu comecei trabalhando de assistente com o Zig. E segurando rebatedor. Depois a gente foi para os casamentos, fazendo iluminação para ele. E até que em algum momento ali a gente entendeu, ele deixou uma câmera na mão ali e eu comecei a surpreender ele com as poucas coisas que eu fazia, né? Dentro das minhas limitações, é claro, né? E aí, aos poucos, ele foi me incentivando cada vez mais a fotografar, me ensinando muito. Eu incomodava ele absurdamente. Eu saía da escola onde eu trabalhava, eu ia para o estúdio de tarde. Eu dizia, o que é isso? Me ensina isso. De onde vem isso, sabe? Então, eu sempre tive essa vontade de aprender as coisas. E o Zig, ele sempre foi essa pessoa que me direcionou. Na época, ele sempre foi uma referência muito grande, até pelo presente que ele tinha me dado lá atrás. E aquilo a gente foi cultivando uma confiança, foi cultivando uma amizade muito legal dentro do trabalho. E aí, de repente, eu estava sendo segunda câmera, e de repente as coisas vão mudando, e aí assim a história vai acontecendo, né? Cara, é legal ver tu falar, porque às vezes a galera que tá assistindo depois lá em casa pensa assim, cara, eu tenho um sonho de ser fotógrafo, mas é tão distante, né? Muito. É tão distante, porque a gente sabe o investimento que é uma câmera, o investimento que todo... Eu falei agora, semana passada num congresso, eu disse assim, cara, se você tem na tua cabeça que um dia tu vai parar de gastar com fotografia, esqueça. É um investimento eterno. Verdade. Porque a gente tem dentro da gente, assim, aquele negócio, não, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho a câmera que eu quero, eu tenho o meu kit de lente,
Mas, cara, é que nem iPhone. Todo ano lança uma coisa diferente, toda hora tá surgindo uma tecnologia nova. E ou você se senta em cima do que você tem e fica, ou tu vai investir, ou tu vai querer coisas novas, tu vai querer mudar. Então é um investimento contínuo pro resto da vida. E a gente sabe, cara, uma vez, eu também, quando eu comecei há 15 anos atrás, eu dizia, cara, que era como comprar uma máquina CNC. Pra quem não sabe o que é CNC, aqui nas metalúrgicas da Serra, mas é uma máquina Essa é geração. pra poder trabalhar, cara. A mesma coisa é uma câmera fotográfica. Era um investimento muito alto, tu tinha que dar muito de ti lá pra poder ter aquele equipamento pra poder trabalhar. Hoje em dia, de certa forma, se tornou mais fácil. Tu passa um cartão, parcela em 10 vezes, 12 vezes, faz um consórcio e tu compra tua máquina, entende? E, cara, e que atitude muito legal, tipo, de te alcançar uma ferramenta de trabalho para que tu possa colocar isso em prática e trabalhar com ela, sabe? Porque às vezes a galera tem esse sonho e não sabe por onde começar. Hoje em dia, na geração que a gente vive, onde o celular faz um trabalho tão bacana também, acho que abriu portas para muita gente que ama, porque dá pra ver no teu olho, Rani, que tu ama o rolê, entende? Então, se tu ia sentar e só observar o cara trabalhando, ou se tu ia sentar e encher o cara de pergunta para trazer o conhecimento para ti, tu tava lá porque tu gosta do negócio. Então, a chance de sucesso ela é muito maior, né? Do que aquela galera que só entra na fotografia achando que vai ficar rico. E pelo contrário, cara, tu vai ralar muito, sabe? Pra poder adquirir as coisas e poder ter o conhecimento. E tu foi pelo outro lado, pela paixão. Acho que a paixão também é uma coisa que move e te dá um gás muito maior também. É engraçado, assim, porque, obviamente, a gente estava conversando isso nos bastidores, né? A paixão pela fotografia, ela precisa existir, mas a partir do momento que tu olha aquilo como negócio, aí tu começa... Eu sou uma pessoa que realmente tento usar o máximo do equipamento que eu tenho até ele ter o fim dele, assim. Então, acho que eu aprendi isso por causa das coisas que a gente viveu, né? Na situação de agora tu tem uma câmera, tu precisa tirar o máximo dela. Então, eu sempre olhei para os equipamentos desse lado. O equipamento é o meio, mas não é uma desculpa para minha fotografia ou ser boa ou ser ruim. Isso entende? Então, eu acho que isso aconteceu e esses movimentos por causa, né, da forma como se vivia e tudo mais, assim. Isso é legal. Hoje a gente sempre brinca que é fazer o omelete com o ovo que tu tem, né? Exato. Não dá pra contar com o ovo no da galinha ainda. Imagina, tu tem que fazer com o que tu tem. Eu fotografava em JPEG porque o meu computador não lia RAW. E aí tu já aprendia, ou tu precisa saber fotografar. Sim. Ou porque às vezes o cartão de memória ele é pequeno total, e tu precisa... Perrengue, total. Cara, isso aí, te digo, ele gera dentro da gente como profissional habilidades que vão... O dia que tu tiver com um cartão de memória gigante, com uma câmera, um computador que processa tudo, tu vai dar risada do que tu tá fazendo. Porque tu não vê mais aquela dificuldade, não vê aquela limitação mais. Sabe? É muito legal. É muito legal ver a evolução que tu teve também, Rani, em questão da parte audiovisual. Acho que isso é uma coisa muito importante. Vai ter um monte de gente que tá vendo isso aqui e que tem o sonho de trabalhar com isso, tem o sonho de viver de fotografia, viver de vídeo. E a gente vive na era digital, onde todo mundo tem um celular e todo mundo tem um celular muito bom na mão. Entende? Uma ferramenta que muitas vezes a gente brinca que o fotógrafo tá lá fazendo uma foto do pôr do sol e tem que usar uma iluminação para poder não perder aquela luz linda lá de trás, e o celular vem lá e faz tudo. E tu te sente humilhado. Tu te sente, né, um lixo, porque a ferramenta tem a tecnologia ali que tu precisa. Pensa como tu teria que pensar para fazer a fotografia. Como que tu lida com isso, entende? Sabendo que, sim, o teu olhar... Quem acompanha teu trabalho, vai ficar todos os links, galera, depois dela, rede social, tudo dela aqui, pra você acompanhar o trabalho dela, mas a gente olhando o teu trabalho, vê uma evolução muito grande também, de uma menina que era assistente e hoje se tornou uma mulher que tá fazendo o seu negócio acontecer. É muito louco pensar nisso tudo, porque eu até isso é tema de terapia, assim, eu tenho uma dificuldade de planejar coisas. E eu nunca planejei tudo isso. Eu tinha um sonho, a fotografia eu sabia que existia, mas eu não planejei trabalhar com produção de conteúdos, eu não planejei trabalhar com vídeo. Então, essas coisas realmente foram uma consequência por causa da fotografia. E eu me vi num novo momento de adaptação, onde eu queria trabalhar menos com os casamentos e tentar tirar uma renda ou não igual, mas parecida durante a semana. E aí eu comecei, na verdade, dando passos para trás. O que acontece? Eu precisei voltar para ser encadernadora.
E dentro disso, eu vi como uma boa experiência, como um aprendizado muito grande, assim, que eu acreditava ter nas mãos. É engraçado que quando eu fui fazer a entrevista, o Rafa, né, lá da Go, ele disse, Rani, a gente precisa de alguém para assumir a produção de conteúdos do marketing. Eu vejo que tu tá envolvida, tá trabalhando, tu te interessa em trabalhar aqui para gravar, criar esses conteúdos? Eu falei, sim. Naquele momento, eu vi como uma oportunidade, e aí eu fui pra entrevista. E ele disse, tá, Rani, tu sabe fazer isso? Assim, eu falei, sim. Tudo mentira, não sabia fazer nada. Eu lembro que, o Rafa disse, Rani, contratada, vamos lá, vamos tocar, vamos trabalhar. Eu falei, tá, e agora? E agora? Precisa gravar os conteúdos, os criativos, eu não sei nem botar a câmera no modo vídeo, configurar ela, apesar de hoje a gente entender que é uma coisa simples, assim. Mas eu tenho isso de, cara, quando eu quero as coisas, eu me esforço, tento não transparecer, e se der errado, a pessoa vai perceber. Pode ser que dê muito certo, entende? Então, a produção de conteúdos, o lance de trabalhar com o celular veio porque eu acabei entendendo que para a câmera precisava um tripé, para gravar um áudio precisava um microfone com fio, eram os equipamentos que a gente tinha. E aí eu comecei a trabalhar com o celular. Na época, quando eu comecei a gravar com o celular, eu tinha um iPhone 8, na época, ano passado. Então, depois eu comecei a olhar a possibilidade de faturamento, de dinheiro com o celular, aí eu investi, sabe? Então, teve esses momentos de percepção do tipo, olha, as pessoas estão olhando para o meu trabalho com o celular que parece simples, mas de repente uma luz bem feita, um ângulo que fique ok, seja interessante. Uma coisa que mudou muito, né? Que uma vez tu apresentava um trabalho com o celular, ou tu chegava num evento com o celular, o cara, tu era o... né? Tu não tinha espaço, tu não tem espaço pra isso, entende? E hoje em dia as pessoas entenderam que sim, tendo conhecimento, não importa a ferramenta que tu tem pra capturar, sabe? Não importa, cara, eu captei esse vídeo, como é que foi? Com o que foi? Ninguém pergunta pra um chefe de cozinha qual é a marca do fogão que ele fez. Exatamente. Tu cozinhou com qual fogão? É Progás? Que marca era o teu fogão que tu fez essa comida e ficou uma delícia? Querem saber o resultado. Eles querem saber do resultado, do que tu vai entregar, entende? Então, com o celular, estar mobile ou estar com uma câmera profissional, cara, vai muito do teu olhar, vai muito do teu conhecimento, a bagagem que tu traz. É verdade, eu confesso que eu tirei muito esse preconceito, porque até um certo momento, assim, queria ser fotógrafo de casamento, que câmera e não sei o quê. Até que, não sei se de repente é isso, a vida tomou outro rumo, e a produção de conteúdos que eu tenho feito com o celular, eu tenho entregado um trabalho mais no sentido de lifestyle. É claro que eu produzo alguns criativos para algumas marcas e tudo mais, mas assim, tudo que eu tento fazer, independente do equipamento, foi aquilo que eu falei. Eu sempre, o bom é que eu trabalhava com equipamento simples e hoje eu sempre trouxe isso comigo. Então, se for com o celular ou com a câmera, a gente sempre vai tentar entregar o melhor resultado, assim. Sim, e muda, né? E ver como muda a cabeça da gente. Não importa a ferramenta que tu tem. Total. Foi muito bacana agora, semana passada. Foi lá em Manaus, num congresso que eu participei. Um rapaz disse assim, cara, eu tive a oportunidade ele tinha um Samsung, ele até falou uma marca do Samsung, o modelo, né? E ele disse, cara, era o que eu tinha, era a ferramenta que eu tinha na mão. Ou eu faço, ou eu não faço. E, cara, todo mundo aplaudiu o cara, entende? Porque ele tomou a iniciativa. Ele não ficou esperando ele ter um iPhone para poder fazer, entende? Não ficou esperando tu ter o recurso mais avançado na tua mão para tu poder ir lá e executar o trabalho. Ele disse, cara, o que eu tenho é isso, eu apresentava pro meu cliente, ó, eu faço um vídeo assim, 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 eu trabalho com isso, 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 e olha aqui o resultado. É isso. Entende? É saber olhar lá na frente. E o cara começa a olhar e entender um pouco do conhecimento que a pessoa tem quando, cara, é uma foto de um prato de comida que tu vai comer, que tu vai postar um stories. Tu já diz, não, cara, olha o olhar, olha o ângulo que ela pegou, olha o jeito que ela fez. Sabe? Tu começa a ver, tu dá gatilhos, né, de entender que, cara, a ferramenta que vai te levar ao resultado é indiferente. Né? Indiferente. E agora sim, a gente viu o teu rostinho várias vezes na rede social também, por questão da GoImage, né? E é bacana ver a evolução que tu teve lá, também como essa pessoa que não tem aquela timidez mais na frente da câmera, e é aquela pessoa que vai lá e desenrola o que tem que fazer. Galera, a gente não sabia se tem erros de gravações e manhãs perdidas, a gente não sabe. Mas a gente sabe que o desenrolar do negócio fluía. Foi feito, assim, é isso aí, o entregue foi feito. Ótima frase.
O lance da Go foi muito bom porque aquilo que eu falei, assim, foi um momento que eu consegui me descobrir com tudo isso. Sobre a produção de conteúdos. Eu acho que ela veio num bom momento de transição para que eu pudesse abrir os meus olhos e, de repente, migrar para outros lados, assim. Então, lá era um lugar que eu poderia errar com calma. Então, não era tipo assim, um cliente chegava, me contratava. Aquela pressão, né? Nossa, aquela pressão. E aí ia gravar o áudio, quando vê, a lapela não estava funcionando, aí tinha que gravar de novo. Então, assim, esse aprendizado, eu acho que foi muito bom ali dentro. É claro que conseguia se entregar, né? Mas com um pouquinho mais de perrengue e tudo mais. E hoje eu consigo trazer isso, enfim... Acabei me desligando, né, da Go, então eu consigo trazer essas coisas para minha vida e que me levaram para outro momento agora, né, para outros lugares. Então, eu acho que tá aí toda a graça de evoluir, assim, de certa forma. Eu acho que é a tentativa e o erro sempre, né? Eu acho que aquele friozinho na barriga sempre vai ter, porque fazer coisas novas requer isso da gente, né? Que a gente se desafie todo o tempo. E é só não baixar a cabeça e enfrentar. Eu acho que tu, pelo pouco que eu te conheço, Rani, mas às vezes que a gente já conversou, eu acho que tu tem isso na tua personalidade, né? A pessoa que, cara, tu tem um objetivo lá, tu tem a reta, tu sabe que tu tem que ir. Meu grande amigo Lucas Lermer também foi um cara que eu acho que tu tem uma consideração muito grande, porque tu teve muito tempo fazendo conteúdo junto com ele, né? Eu brincava com o Lucas que era a sombra. Onde o Lucas ia, tava a Rani atrás fazendo conteúdo, né, pro nosso rostinho bonito, cabeludo, Aquaman. Nosso amigo Lucas Lermer. Tanto, né? Isso aí. Simpático, vamos dizer simpático. Querido. Mas é legal porque, tipo, te deu possibilidade também de conhecer novas pessoas, de estar em congressos, de estar em vários eventos, cobrindo o material mesmo que seja para ele, né? Mas te desenvolvendo. Total. Eu acho que eu sou muito grata a todas essas pessoas. Eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada porque, de certa forma, sendo metida, me colocou com contato hoje, por exemplo, tá aqui. Porque a gente é meio metido e tá no meio das coisas. Isso nos leva para conhecer pessoas e lugares. Eu sempre falo que a gente nunca é quem nós somos sozinhos, né? A gente Sim. sempre precisa de pessoas e meios para conseguir chegar em lugares e sempre tem alguém ali ajudando. O Lucas, ele também foi uma peça fundamental. Foi ele que também no início, Rani, vamos lá gravar um criativo para mim. Eu falei, Lucas, não sei gravar. Não, mas a gente monta lá. Então, pessoas assim, elas são importantes para nossa trajetória. Pessoas que acreditam, porque assim como tu falou ali, se percebe alguma coisa, se percebe algum olhar que às vezes a gente não enxerga. É isso aí. Às vezes a gente fica tão inseguro com... mas eu não sei, mas a gente esquece das coisas que a gente sabe. E aí isso fica para trás e de repente as pessoas enxergam um potencial que Não, mas realmente não é que eu sei fazer mesmo. Que tá guardado dentro da gente, né? Tá guardado, assim. Então eu acredito que, apesar de tudo, o propósito, mesmo que a gente desvie, ele volta pro nosso caminho. Porque o que é para ser nosso, assim, ele vai vir... Se não vem o Thiago, vem o Lucas. Se não vem o Lucas, vem a Go Image, que te mostra que tu realmente pode... Tu atinge alguns objetivos, mas que tu precisa de outros para ir pulando, porque senão não tem graça, né? Com Se chegar certeza. no momento em que tu conquista tudo que tu quer, pô, cadê o resto? É muito forte isso que tu disse, é muito importante, né? E pra galera que tá nos acompanhando agora e não vai entender lá na nossa introdução o porquê que ela quase escapou, é que essa moça tá de viagem marcada, né? Eu acho que assim, é uma nova fase na tua vida, né? É uma nova fase no teu trabalho, uma fase profissional também. E eu digo assim, uma fase muito corajosa tua também, de estar indo para outro país e sem saber de como vai ser lá, como é que é a tradição, como é que tu vai te encaixar no mercado, entende? Mas eu queria que tu contasse para nós um pouco da tua expectativa também, de estar botando a mochila nas costas e estar indo para outro país, viver de fotografia, viver do audiovisual, viver da criação de conteúdo e botar tudo isso que aqui no Brasil tu já desempenha de uma forma muito legal aqui na Serra, mas agora em outro país, com pessoas diferentes. Qual é a tua expectativa? Como é que tá os teus planos? Conta pra nós. Falando em voz alta, assim, parece pior, tá? Falando assim, fazer toda essa introdução assim, parece que é mais pesado, né? Parece pesado. Mas, cara, eu já te falei várias vezes, eu não vejo dando errado nunca, sabe? Pelo que a gente vê na rede social, pelo teu trabalho, pela pessoa que tu é ali, por tudo que tu entrega na rede social, cara, não tem dúvida, pode ser aqui ou pode ser no Japão, entende? Que o rolê vai desenrolar e tu vai dar o teu jeito, por amar tanto a fotografia, por amar tanto o audiovisual, né?
Eu acho que, acima de tudo, eu acho que sem noção, né? Eu sou sem noção, é isso, assim, porque, de certa forma, as coisas estavam acontecendo. Essa ideia de começar a trabalhar por conta, deixar um pouco os meninos para ver se, tá, vamos tentar agora. Esses movimentos que eu fui, esses passos, esses movimentos que eu fui tentando criar aqui, por consequência da viagem, fez uma movimentação muito legal. Então, eu estou conseguindo conquistar um espaço. Eu digo aqui na região agora porque é onde estão os meus meios, né? Mesmo que a gente ainda não consiga cobrar valores que deseja, mas quando eu falo de conquistar espaços, isso me vem um start na cabeça. Tá, mas é só botar o celular no bolso, a câmera na mala, por que não, né? E essa ideia, ela não foi um sonho que existia. Tipo, eu quero morar fora, eu quero tentar o meu trabalho lá fora. Nada a ver, isso aí não faz parte de mim, assim. Eu tava trabalhando, e aí teve um dia, assim, que eu comecei a ficar um pouco ansiosa com algumas situações. E aí eu disse, e se a gente fosse embora? Tipo, eu tenho uma amiga que tá em Portugal, e ela disse, Rani, tu tinha que tentar experimentar o mundo. E eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Eu tive sonhos de viajar, mas agora morar, eu falei, será? Aí aquilo ficou assim na minha cabeça, né? E aí, aí vivendo todo esse novo momento de, eu preciso fazer alguma coisa. Não que eu seja velha, mas, eu tenho 26 anos, eu acho que eu tenho um trabalho ok, que eu consigo me colocar no mercado de certa forma. E eu falei, aí eu liguei para uma amiga e disse, olha só, Didi, tu não tá a fim de morar em Portugal? Aí ela disse, tá, vamos. Eu falei, não era essa a resposta. E aí começou toda a movimentação do tipo, tá, quem sabe, pode ser possível. E aí eu comecei a olhar para o mercado, a pesquisar coisas do tipo, eu posso fazer isso lá, eu posso trabalhar daqui, posso... Então tentei mexer em toda essa situação e fui vendo como era possível as coisas. Então a gente tem esse privilégio de colocar o nosso trabalho no bolso, assim, e levar para qualquer lugar do mundo, né? Às vezes a gente sai daqui, faz alguns trabalhos para outros clientes que querem casar na praia, querem fazer outras coisas. E eu tentei ver isso como uma possibilidade de negócio, de posicionamento de mercado também. Foi no fundo, depois foi pensado, foi tentado. Eu tentei alinhar as expectativas e olhei como uma oportunidade de posicionamento de mercado. Obviamente eu não odeio a cidade, não é nada disso. Sim. Eu só acho que vai ser legal eu tentar me posicionar lá e trazer o meu trabalho para cá e voltar. Já tô esperando o primeiro post no Instagram lá. Escritório de hoje, daquela cidadezona Isso, linda. lá no Porto, um vinhozinho do Porto. Tá entendendo? Eu já tô vendo o primeiro post. Mas eu te entendo que não é um de sucesso onde tu está. Não, Pelo nada. contrário, é uma busca por novas experiências. Cara, tu tem tempo pra errar. Aproveita isso, sabe? É uma garota de 26 anos, tem muito tempo pra errar e tem que aproveitar a oportunidade que a vida dá e as chances que a vida dá. Eu acho que se tem uma coisa que a minha família sempre... A gente traz isso muito da família da gente, né? É de não perder a oportunidade. Porque depois o arrependimento de não ter feito é muito maior, Rani, do que ter feito. É verdade. Entende? Pô, tu vai pra lá, pode tanto dar super certo quanto não. Mas aquele sentimento de ficar aqui, pô, se eu tivesse ido, tá todo mundo lá, se eu tivesse ido, como é que seria? Entende? Eu acho que isso a juventude, a praticidade que o nosso trabalho, a nossa profissão nos dá, de não ter fronteiras, não ter escritórios fixo, tu pode trabalhar de onde tu quiser, que nem tu disse, com o celular, com a tua câmera, tu faz o teu conteúdo de onde tu estiver. Eu acho que essa liberdade tu não pode perder, essa possibilidade tu não pode perder. Senão tu não vai te perdoar lá na frente, entende? Não, é verdade. Foi aquilo que eu comentei, assim, eu realmente nunca foi um sonho, foi até um pouco difícil para mim. Eu entrei em diálogos com a psicóloga, eu falei, e agora que tô tendo muito trabalho aqui, as pessoas querem que eu fique, que vai e vem, vou, fico, o que eu faço, né? Porque tem acontecido muitas coisas boas aqui, mas ao mesmo tempo eu pensei, mas e se de repente eu consigo construir uma liberdade financeira que me permite ir e voltar? Então, eu não sei. Eu vou ter que descobrir, não faço ideia do que vai acontecer.
as pessoas me perguntam, tu vai ficar acontecendo? Não sei. Ah, galera, eu só tô dizendo que ela passou aqui antes, tá? A gente fez questão que ela passasse, porque a hora que ela tiver estourada lá fora, ela já passou aqui. Tá entendendo isso, né? Isso. Tá entendendo? Ela já passou aqui no Revela Aí, ela já veio trazer um pouco dessa essência dela, que a hora que ela tiver estouradona lá, você vai ver as postagens, as premiações, os rolês, tudo acontecendo, e daí tu vai dizer, ela teve lá no Revela Aí. Brincadeiras à parte, mas sem dúvida eu torço muito por você e eu não tenho dúvida que vai dar tudo certo lá, sabe? A gente vê isso na forma que tu fala sobre a profissão. Eu acho que quando tu coloca a grana acima do sonho, cara, muitas vezes a galera se frustra, entende? Porque tu acha que tu vai ganhar um valor muito alto na profissão e às vezes, cara, a gente sabe que é perrengue, é trabalho, a gente trabalha muito, pelo contrário, pra ver aquele... É uma coisa que eu sempre brinco, pra ver aquele segundo de lá do Instagram, aquele pouquinho daquele vídeo editado, aqueles 15 segundos editado com transição louca, com coisa nada. Cara, é um trabalho de um dia inteiro, muitas vezes, entende? E isso só quem vive da profissão consegue entender, sabe? Que é ralar. Mas com certeza é um lugar... Portugal é um lugar que eu tenho um sonho de conhecer, galera, mas é um lugar que eu acho que até a forma de se comunicar, ela facilita também, sabe? Vai parar de ganhar em real. Isso é uma coisa muito legal, Rani. Você vai ter que trocar uma ideia com nós. Deus te ouça, assim. Mas é que não adianta, assim, eu acho que eu posso dizer que um dos meus... Peraí, corta essa parte. Como é que é o que fala... Adaptabilidade, que é Adaptação? Não é uma vantagem que tu tem. Não é uma vantagem que tu tem. Não é uma característica. Tá, corta essa parte. Vai lá, vai de boa. Eu acho que uma das minhas características, enfim... Trabalhando com autoconhecimento, psicólogo, essas coisas, a gente vai se conhecendo, vai entendendo, né? E vai aprendendo a lidar. E até mesmo por consequência do trabalho, a gente querendo desenvolver tudo isso. Mas a adaptabilidade é uma das minhas características fortes, assim, eu posso dizer. Então, eu não tenho muito medo de passar perrengue. É óbvio que tudo que der para evitar, a gente tenta organizar da melhor forma possível. Mas eu tenho uma certa coragem de colocar a cara e o que precisa fazer? Agora o momento é esse. Vamos resolver? Precisa fotografar, ensaio, gravar? Sério? Então, com o meu celular eu vou bater lá na porta e dizer assim, oi, meu nome é Rani, esse aqui é o meu trabalho, posso criar um material pra ti? Então, é isso, assim, não... As pessoas, sei lá, elas criam um grande mistério do tipo, meu Deus, o que tu vai fazer lá? Eu falei, é isso. Elas me olham, com um olho desse tamanho. Eu falei, cara, o que tem de errado? A gente vive num momento onde a criação de conteúdo é muito forte, Rani. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Entende? Criativos estão toda hora, são marcas procurando profissionais nessa área. Então, o mercado tem muito mercado, sabe? E às vezes, por mais que seja espantoso falar assim, não, eu vou apresentar meu trabalho, tu tem um portfólio. Acho que isso é uma coisa muito importante. Tu chegar num lugar que tu não tem nada para mostrar também é outra coisa. Isso. Mas tu teve a oportunidade, a possibilidade de criar um conteúdo muito legal quando estava aqui na Serra, para várias marcas, para várias empresas. Isso já é um meio caminho andado. Saber que tu tá entregando, tu vai entregar uma promessa, mas tu consegue mostrar para ela, olha, eu faço isso. Entende? Isso te agrada? A ideia, quando surgiu a possibilidade de talvez ir, né, foi justamente esses materiais que eu venho criando foi justamente para mostrar lá, para dizer, olha só, eu não vou passar a perna em ti, isso aqui é realmente meu trabalho, tem pessoas que seguem o perfil, tem ali conteúdos, comentários, então a ideia de vir criando esses conteúdos se posicionando, né? 2, talvez. Acho que se posicionando seria a palavra. É justamente. Então, hoje, o que eu tento fazer, claro, não é uma mentira, mas eu tento circular pelos meios. Eu faço os meus esportes, faço as minhas coisas, e um dos últimos trabalhos que eu realmente tenho feito com muita intensidade é as corridas. Não que eu vou ser uma corredora por causa disso, mas... Aquilo me inspirou e eu achei que isso é interessante e eu vou conseguir participar desse meio dentro daquilo que eu quero para mim e conseguir mostrar o meu dia a dia correndo, mostrar alguns vídeos, porque outras pessoas se conectam e olham, pensam, eu quero isso, eu também quero um material assim, então, não deixa de ser uma estratégia. É isso aí, obviamente. É uma estratégia, com certeza. Eu acho que a identificação é que nem a gente tá no evento e a gente sorri para as pessoas. Não tem uma pessoa que recebe um sorriso que te olha com cara feia. Ela vai te retribuir um sorriso. Então, a conexão e a identificação, não importa se vai ser numa academia, se vai ser
sei lá, no CTG dançando, você vai ser fazendo balé, tu vai se conectar com pessoas, entende? Tu vai ter aquela pessoa que vai olhar pra ti e vai dizer, cara, olha que bacana, ela faz isso, eu curto isso, entende? Eu curto isso, então é muito legal. Eu te digo assim, te admiro, te acho uma mulher corajosa de estar botando a mochila nas costas e indo, e ao mesmo tempo cheia de garra, sabe? Dá pra ver que tu fala com isso com uma garra muito grande. Isso é muito legal. Isso eu acho que é um exemplo pra muita gente que tá pensando em entrar no mercado ou que tem o sonho daqui a um pouco de morar fora. Às vezes o sonho não é nem de trabalhar com audiovisual, mas é de morar fora. De sair do Brasil, entende? E é um caminho muito legal, um caminho que vem crescendo cada vez mais. Né? E é legal ver que tu não te assustou. Mesmo lá no começo, a Rani que eu conheci lá atrás, que editava foto pra galera, ficava só atrás do computador com os óculos lá editando foto pra galera e não se assustou com a inteligência artificial vindo, com a ferramenta que vai inovar e que vem inovando para tantos fotógrafos, entende? Estando aí. E não se jogou nas cordas, ela tentou, peraí, isso aqui, o que eu posso fazer? Onde que eu posso usar isso para o meu favor, né? E foi te moldando. Eu acho que tu vem te moldando há muito tempo, Rani. Vem te posicionando, né, no mercado. Eu quero agora, assim, ó, a gente já tá, daqui a um pouco a gente tá caminhando para os nossos finalmente. Eu queria que tu dissesse pra galera que sonha. Eu acho que principalmente isso. Aquela menina que ganhou a câmera e que sonhava viver de fotografia, viver do audiovisual, vai se identificar com muita gente que vai estar assistindo, entende? Muita galera que tem o sonho, que tem a vontade de viver disso, de ser livre, né? Porque a fotografia possibilita isso para nós também, ser livre, com muita responsabilidade, com muito trabalho. Isso é uma coisa que não vai para a internet, né? Não vai para rede social, mas que ela possibilita. Né? O que tu deixa? Qual é o recado que tu deixa? Por onde? Qual é o caminho? Se pudesse atalhar, ó, tu vai atalhar o caminho por aqui. O que tu diria para essa galera? Não existe. Não existe. Eu acho que cada situação, assim, cada vez que a gente se joga para um sonho, para um desafio, existe um caminho longo, assim, que às vezes tu pensa, bah, será? E aí, quando vê, abre mais uma possibilidade, tu vai entendendo que tu tá no caminho certo. Por exemplo, o que me motiva muito é quando eu tô editando um trabalho e aquilo te enche de orgulho quando tu entrega e o cliente diz, bah, Rani, era isso, tu captou. Então, nenhum caminho é fácil. Trabalhar incansavelmente para as coisas acontecerem. Eu acho que esse é o grande lance, assim. A gente nunca consegue chegar em algum lugar só olhando para os outros. Eu me inspirava, a minha maior inspiração era o Zig, né? Eu olhava para ele, tá, e agora? Aí tu chega no momento que ok, conseguimos trabalhar com casamento, e agora? E qual é o próximo desafio? Qual é o próximo passo? Eu acho que se mantém em movimento e trabalhar incansavelmente para as coisas acontecerem. E eu não sei se a gente chega em algum momento, mas quando a gente tem o prazer de ver o resultado e as pessoas falando do teu trabalho, no sentido de, Rani, era isso, conseguimos, acertamos, eu acho que isso vai te alimentando com uma energia e vai te... Tá, então eu consigo mais, e o próximo, e agora, sabe? Então, eu acho que trabalhem incansavelmente para que as coisas aconteçam, porque o resto vai ser uma consequência, assim. Muito bacana. É muito bacana te ver falar. Essa garra toda, essa paixão pelo teu trabalho. Fico muito feliz, tá? Muito feliz de te receber aqui, muito feliz de te ter como amiga e te ter como uma pessoa que tá sempre por perto aí também. A gente tá torcendo muito por ti lá fora. Não tem dúvida que não só eu. Eu vi uma postagem dela essa semana, galera, que teve um festerê de despedida que ela tinha pra onde voltar, entende? Isso foi uma coisa bem legal lá na internet e que eu não tenho dúvida que foi verdadeiro por todos os teus amigos, toda a galera que te conhece e com todo mundo que tu já te relacionou aqui, que tu te dá muito bem, que tu tem uma casa pra voltar. Isso foi muito legal. Sabe? Eu quero que tu deixe pra galera, diz pra galera onde que eles te encontram, qual é o teu arroba, tudo direitinho, onde pode chamar, porque ela pode atender online, gente, ela pode fazer os trabalhos, né, da onde ela tiver. A gente dá um jeito, né? É isso aí. Daqui a pouco você tem um amigo em Portugal que precisa de uma fotógrafa pra fazer alguma coisa, indica, né? Óbvio, indica, coloca em conexão. Acho que a gente coloca em conexão as pessoas, né? Eu indico fotógrafos em Santa Catarina, às vezes quando eu não conseguia Santa Catarina pra fazer, então daqui a pouco você tem um amigo em Portugal que precisa de uma fotógrafa. Alguém que vai fazer um conteúdo, tem alguém pra indicar. Perfeito. Onde que a galera te encontra? Então, eu tô no Instagram como _Ohany, ORHANY. Esse é o meu perfil pessoal. Eu tenho meu perfil de trabalho de fotografias, que é Rani Fotografia. E o Ei Rani, que são
os vídeos e a produção de conteúdo. Ah, que legal. Até todos os links vão estar lá na descrição, então vai ser bem fácil você localizar ela. Ela é uma pessoa muito acessível, que se você mandar mensagem lá, manda um direct, escreve pra ela, ela vai te responder e vai ser bem legal. É um prazer muito grande te ter por aqui. E eu não tenho dúvida, a gente vai ter novos capítulos. Ela vai vir falando, vai vir cheia de sotaque falando a próxima vez que ela vir visitar. Hora depois ela vai vir, né? E com certeza, quando ela vir pra cá visitar os amigos, a família, ela vai passar por aqui de novo. Legal. E com sotaque. Hora pois. Obrigado, eu que agradeço de o coração. convite mais uma vez por ter insistido. Realmente, depois que a gente tá aqui, é muito prazeroso ter essa troca. E a gente se conhece há um tempo. E é muito legal tu nunca ter fechado as portas para mim, acreditando no meu trabalho, acreditando numa parceria até mesmo. E obrigada pelo convite, fiquei muito feliz que bacana. Saber que eu seria uma pessoa que tu gostaria de trocar essa ideia. Fiquei muito feliz, tá? Obrigadão, boa viagem para você e vamos se falando. A gente se encontra nos próximos episódios. Tem uma galera muito massa para passar por aqui. Não tenho dúvida, te inscreve no canal, acessa o sininho lá e bota ele para te notificar para tudo, que você não perca nada de conteúdo que passa no canal Revela Aí. Um abração, a gente se vê no próximo podcast. Valeu!